Meus nobres e queridos amigos, nós vamos falar brevemente sobre a aposentadoria por invalidez dos servidores públicos municipais do estado de São Paulo. O meu estado de São Paulo, maravilhosa, querida cidade, que nós temos que fazer um estudo mais aprofundado, um tema muito importante. As pessoas que acabam querendo se aposentar por invalidez, servidor público, geralmente professor, um policial, né? Um policial aí, guarda civil metropolitana, né? Nós temos aqui, o pessoal diz que tem o poder de polícia, né? Então nós temos que fazer esse estudo com base tanto na Constituição e também da lei municipal. Nós temos primeiro a aposentadoria por invalidez, conforme a Constituição Federal, ela traça, né, um ponto importantíssimo no tocante aos seus parâmetros. Então a aposentadoria por invalidez lá pode os estados, os municípios, pode também as autarquias, fundações complementar por meio de lei específica, traçando parâmetros com base na própria Constituição. Então, a Constituição traz uma moldura e os estados, os municípios, as autarquias, as fundações fazem esta ligação no tocante à normatização. Ao contrário, isso já ocorreu, inclusive, a nossa legislação municipal do estado de São Paulo é um pouco antiga, é antes da Constituição. Nossa Constituição é de 88 e a lei municipal ela é de 1979. Claro que ela teve algumas alterações, de fato, mas mesmo assim ela é antiga. Inclusive, é bom destacar que o artigo 166, inciso 1º, trata sobre aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez dos servidores públicos municipais do estado de São Paulo, ele diz que é permanente, ele vai receber proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional, doença profissional no caso, ou doença grave, contagiosa e incurável. Então, seja ela contagiosa ou incurável. Então, ele diz ou. E além disso, dos demais casos de aposentadoria, tudo mais, seria o recebimento proporcional. Então, a diferença seria a básica essa, né? A aposentadoria por invalidez ela é permanente, a pessoa não fica incapacitada para o trabalho, para o exercício de sua atividade profissional. E essa seria a primeira questão. Segundo ponto, moléstia profissional, doença grave, contagiosa, incurável, isso precisa de um laudo médico, um laudo pericial para a constatação daquela doença. Inclusive, uma situação de acidente em serviço, um caso que você deve demonstrar que eu não tenho capacidade mais de exercer aquela função. Mas há situações em que há adaptação de fato. Pode ser a pessoa, o servidor público, ser adaptado, né? Por exemplo, perder um dedo, uma mão, pode fazer outra atividade, né? Então, vai ficar estabelecida a sua adaptação desde então. Só que quando há a invalidez permanente e não temporária, conforme já essa distinção é muito importante, a temporária, você passou o período da sua doença, por exemplo, a moléstia incurável, né, que seja curável de fato, ou o inverso, não é que você falar em aposentadoria por invalidez. Então, seja esse primeiro ponto. E aí também a situação que pode também, inclusive, destacar a possibilidade da licença. Pode a pessoa pedir a licença para o tratamento de saúde. Então, nós temos uma normatização também sobre as doenças de natureza grave e contagiosa, segundo a Lei 13.883 de 3 de junho de 2002. Então, nós temos uma legislação que regulamenta especificamente a Lei Municipal 166, inciso 1º, conforme já mencionado, que trata o rol de doenças, e eu deixo inclusive aqui embaixo na descrição o meu artigo que eu falo a respeito, bem curtíssimo, para poder ajudar as pessoas a entenderem sobre essa situação de aposentadoria por invalidez do servidor público municipal e do estado de São Paulo, né? Bom destacar. E a questão da perícia, quem faz a realização, no caso de fato, na questão prática, é o médico perito que vai elaborar um laudo, vai homologar esse laudo e vai verificar essa questão do grau de invalidez. Isso pode ser contestado, isso pela pessoa? Pode ser contestado tanto na via administrativa quanto pela via judicial. Então existem duas possibilidades da pessoa poder contestar aquele laudo. Qualquer tipo de questão relacionada à contestação do laudo, tanto pode ser na esfera federal, estadual, municipal, seja, né, conforme o tipo de servidor, isso pode ser contestado a qualquer tempo, desde que você traga provas, elementos de prova. Quais são os tipos de prova? Por exemplo, você já passou no médico, você já tem um laudo particular, você pode trazer provas novas, pode recorrer, pode correr atrás, pode contratar inclusive o advogado para fazer um recurso tanto na esfera administrativa quanto judicial, e vai facilitar.
Eu trouxe também lá no meu texto, inclusive eu até repito aqui embaixo, aqui na descrição, sobre o conceito que é a aposentadoria por invalidez. Elas que somente será concedida aos servidores públicos municipais, assim coloquei, que comprove sua incapacidade total e permanente para o trabalho. É simples. Quem tem direito são servidores municipais que estejam na posse do seu cargo público. E a aposentadoria por invalidez, se não concedida, ela tem que ir nesses dois caminhos conforme mencionado. Você pode ir para o administrativo e nada impede que você pode pular do administrativo e ir para o judicial e discutir judicialmente em relação à questão. Como que os tribunais têm decidido? O laudo é uma prova essencial para a aposentadoria. Não vai a pessoa se aposentar sem ter uma prova robusta na parte técnica, sem um médico contestando aquele laudo, trazendo aquele laudo que pode ser confrontado judicialmente, sem sombra de dúvidas vai lhe ajudar, vai facilitar muito. E a pessoa se aposentou, é possível fazer a conversão de aposentadoria? Vamos supor que uma pessoa, por fim aqui que eu faço esse vídeo, 70 anos de idade, ela recebia proventos proporcionais, mas na época do fato, ela já estava doente, ela teve uma doença, a pessoa cometeu-se de doença grave e contagiosa, uma doença que é incurável, ou durante o seu exercício da sua função, um professor, vamos supor que o professor acabou sendo contagiado por uma doença grave aí, e aí o que acontece? O servidor público ele não vai receber, vai receber proporcional aos tempos de serviço, vai integral de acordo com as regras, né, previstas na própria legislação municipal. No entanto, existem situações em que assim é possível fazer essa questão de conversão, desde que haja um prazo, logicamente, prazo máximo para você fazer a conversão. Tem a questão do direito adquirido, que aí você deve provar que na época dos fatos você tinha esse direito, e aí você pode fazer essa revisão. Né? No caso, a revisão é o prazo da regra do municipal. É 10 anos para você fazer a revisão de aposentadoria. A regra também federal, para que você que está estudando, né? A regra federal também é 10 anos. Então, você, dentro daquele prazo de 10 anos, você pode fazer essa conversão, que essa aposentadoria seja convertida da normal, da comum, para uma aposentadoria por invalidez. Desde que na época dos fatos, você consiga comprovar que você tinha doença ocupacional, uma doença contagiosa incurável e que seja permanente, não pode voltar para o trabalho. Então, eu vou encerrar este vídeo para ficar curtíssimo e bem chuto aqui a situação. Se você gostou, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos, seus servidores públicos, também municipais do estado de São Paulo, pode compartilhar, fique à vontade, tá bom? Eu fico à disposição, faça seu comentário aqui tem meu texto também que eu falo a respeito desse tema, e agradeço você que nos assistiu até o final. Um forte abraço.